E minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um quadro Bate Água com Profissional. E essa semana o assunto vai ser sobre mobilidade articular, a importância dele, tá? Porque o que acontece? Tem as pessoas que não têm o conhecimento, né, dessa importância desse trabalho de mobilidade articular, e tem aquelas pessoas que sabem a importância dele, só que não colocam isso em prática, né? Tanto a importância dele para atleta e como os praticantes de atividade física no geral, tá bom? Então essa semana eu convidei a fisioterapeuta Aline Sancha para estar falando a respeito disso, tá? E eu vou estar passando agora então a palavra para ela. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Aline Sancha, fisioterapeuta e também atleta da natação da Aquavida, tá? As meninas me convidaram para poder falar um pouquinho a respeito de mobilidade articular. Eu vim, até vestir a camisa para estar aqui representando mesmo as meninas, representando a Aquavida e passar um conteúdo legal para vocês, né? Sobre mobilidade articular, o que a gente pode falar? Muita gente nem conhece muito o termo, acha que é simplesmente trabalhar alongamento, a gente vai conseguir trabalhar a mobilidade articular, e não é tão simples assim. Para a gente entender, a gente tem que entender como é que é complexo um sistema articular que a gente tem no nosso corpo, que são vários, são muitos, né? A gente fala que as articulações são como se fossem as dobradiças do corpo e elas têm que se manter sempre lubrificadas, senão emperra e nada movimenta, né? Então, assim, a gente trabalha, assim, a mobilidade articular com os alongamentos, mas a gente tem toda uma gama de exercícios para a gente trabalhar a mobilidade também de ligamentos, de tendões, de cápsula articular, que tudo que envolve a articulação precisa ser trabalhado, né? Então, a gente tem, assim, pessoas que vão ter mais mobilidade ou menos mobilidade. Isso vai depender de fatores genéticos, vai depender de treino, que uma criança, por exemplo, que foi adaptada desde lá a primeira infância a fazer exercício, atividade física, ela provavelmente será um adulto que tem um componente de flexibilidade, de mobilidade melhor do que um adulto que nunca fez nada durante a infância, tá? A idade influencia, né? Que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma perda hídrica no nosso corpo e a mobilidade está totalmente relacionada à quantidade de proteínas que a gente tem, à quantidade de água e de líquido que a gente tem no nosso corpo. É uma questão de lubrificação mesmo, tá? Então, assim, todos esses fatores vão influenciar se você vai conseguir ter uma mobilidade boa ou não, né? Então, assim, a gente tem que analisar, na verdade, se essa flexibilidade que você tem, ela é funcional para aquilo que você realiza ou não. E nisso a gente, quando traz para o contexto do esporte, cada esporte vai exigir um nível de funcionalidade, tá? De funcionalidade é a questão de funcionar mesmo. Esse movimento, ele funciona para mim dentro daquilo que eu realizo ou não, tá? Dentro da natação, uma articulação que ela é mais móvel, ela é mais funcional para o esporte. Por quê? Eu até li um artigo antes de fazer esse vídeo que fala o seguinte, que, por exemplo, quando eu estou fazendo um movimento para nadar o crawl, eu faço o movimento de puxada e na hora que eu estou no movimento de sair daqui da água para jogar lá na frente, né, para eu completar o meu movimento, esse momento aqui de desenvolvimento para eu fazer a rotação do meu ombro, eu exijo um nível de flexibilidade melhor. Se o meu ombro ele emperra lá na fase final da puxada, o que pode acontecer? Eu vou ter que ter um gasto energético de questão de força muscular mesmo para eu conseguir completar o movimento, né? Então, nesse caso,
Uma mobilidade maior, ela é melhor para o nosso movimento, tá? Então a natação, ela é um esporte que exige que suas articulações sejam mais móveis, tá? Ao contrário de um esporte, por exemplo, de carregamento de peso, né? Levantamento de peso. O levantamento de peso, ele exige mais uma hipertrofia muscular do que flexibilidade. A flexibilidade maior, talvez, ela piore o desenvolvimento desse atleta do levantamento de peso e ele não precisa, então, trabalhar tanto mobilidade, né? Mas na natação ela é necessária porque ela é um preditivo de funcionalidade e de menor gasto energético, tá? Além do movimento ficar um movimento mais fluido e potencializar o meu esforço, né, que eu vou ter na hora de realizar uma puxada. Para a natação, além dos movimentos de ombro, né, que a gente fala do ombro porque o ombro ele é mais comum na natação, porque ele tem que ser mais móvel mesmo, né? As lesões mais comuns de nadadores são as lesões de ombro, porque ele está o tempo todo num movimento em grandes amplitudes, né? O movimento do ombro ele é muito grande, então você gera uma sobrecarga maior. Então a gente, além de lembrar da mobilidade, a gente tem que lembrar de manter um fortalecimento e manter um trabalho, né, de estabilização desse ombro. E isso quem vai poder fazer é na academia, que a gente tem que ir mesmo para poder trabalhar. Não adianta eu querer trabalhar só a mobilidade e ter uma baixa força, baixa estabilidade, que eu provavelmente vou ter uma lesão no ombro, tá? Então a natação ela exige, além de um trabalho de flexibilidade, um trabalho de força importante para se manter estável. Senão as chances de você ter uma lesão, elas são muito grandes. Tá? Isso eu falo para todos os meus colegas que fazem a natação, que mantenham também junto à academia. Eu sei que a gente está num momento que não tem condição de ninguém procurar uma academia, mas tem muitos exercícios que são exercícios muito simples. A complexidade do exercício não vai mandar se ele é melhor ou pior do que o outro, tá? São exercícios muito simples que a gente consegue aplicar em casa mesmo, às vezes só uma bandagem elástica, exercícios com o próprio corpo vão ajudar nesse fortalecimento, tá bom? A outra articulação que é importantíssima a gente trabalhar a mobilidade dela é a articulação do tornozelo, tá? Por quê? Quando eu estou numa propulsão na água, que é o movimento que eu empurro a água, dando o exemplo do nado de peito, que o tornozelo ele é um pouquinho mais importante para os nadadores de peito. Quando eu estou no momento de empurrar a água com a minha perna, eu não tenho que fazer o movimento de dorsiflexão do tornozelo, que é o movimento de levantar, de abrir o pé para depois eu empurrar a água. Então assim, a gente tem que trabalhar esse movimento de subir e descer o pé, tá? Para a gente trabalhar, lubrificar mesmo a articulação do tornozelo, porque ela é importante nesse momento de propulsão na água. E no nado de peito, a propulsão ela é importante para você ter ganho de velocidade, tá? E de funcionalidade do nado. Nos outros nados, tirando agora como exemplo o nado crawl e o nado costas, que o movimento é parecido da perna, quando eu estou batendo a minha perna, eu empurro a água com o meu dorso do pé, seja no costas ou seja no crawl. Então a minha mobilidade de tornozelo, ela também tem que estar sendo trabalhada, né, para eu conseguir fazer esses movimentos bem. No borboleta, a gente tem que trabalhar o tornozelo porque ele vai empurrar com os dois. A gente tem um movimento inicial no quadril, mas se o meu tornozelo ele tá rígido, eu não consigo fazer a propulsão final também na água, tá? Se eu sou muito encurtado ou se eu sou muito hipermóvel, eu posso ter problema, tá? Então o encurtado ele tem que trabalhar a mobilidade para chegar a ser funcional e o hipermóvel ele tem que trabalhar também a força e estabilização para eu não ter um excesso na hora que eu vou fazer o movimento, tá? A hipermobilidade ela aparece muito, ela é patológica, né? A hipermobilidade ela é patológica, não é funcional, não é legal a gente ter uma hipermobilidade articular. Quem tem a hipermobilidade, a gente fala que a pessoa tem frouxidão ligamentar. Quem que vai ter
frouxidão ligamentar? Normalmente, as pessoas com síndrome de Down, uma das características que elas têm é essa hipermobilidade, e eu posso ter uma condição patológica de ter a frouxidão ligamentar por problemas de proteínas mesmo, problemas genéticos de uma articulação ou outra. Você já deve ter ouvido falar de gente que torce o joelho o tempo todo, pessoas que torcem muito o tornozelo, grávidas que liberam hormônios, os hormônios também vão influenciar nessa questão da frouxidão ligamentar, tá? Então, assim, toda vez que eu vou falar de mobilidade, eu vou falar também de fortalecimento junto, porque as duas coisas têm que andar, caminhar juntas, tá? Para eu não ter um desequilíbrio depois e ter uma lesão por falta de um ou por falta de outro, tá? Eu acho que, assim, com relação ao esporte, é isso, mas a gente tem que analisar, né, a questão de ser funcional na vida. Porque a gente vai envelhecer e o envelhecimento ele pode trazer, na verdade, uma condição de baixa mobilidade, uma condição de fraqueza, de perda hídrica. Então, se a gente se prepara para esse processo de envelhecimento, o nosso corpo, quanto mais a gente treina, mais tempo ele leva para a gente perder uma função. Então, assim, se eu paro de treinar, mais rápido eu vou perder. Então, a gente tem que levar isso para a vida, para a gente estar sempre treinando as mobilidades, sempre treinando o fortalecimento muscular e praticando uma atividade física, né? O último vídeo que as meninas colocaram, uma psicóloga falando da importância da atividade física na saúde mental, né? Então, é tudo um conjunto, a gente nunca tira uma parte física da parte mental e do contexto que a gente vive, tá? Então, assim, a gente espera que a gente consiga o mais brevemente possível voltar com as nossas atividades. Eu tô morrendo de saudade, tô doida para voltar. E assim, tentem fazer em casa o que vocês conseguirem, né? Aquilo que não tiver risco de ser feito, façam. Lembre-se sempre de trabalhar a mobilidade junto com o exercício de fortalecimento, tá? Tem exercícios de alongamento, mas a mobilidade, a gente trabalha a mobilidade dinâmica também, que ela é mais importante para a questão de um atleta, além do alongamento muscular, tá? E o que eu tinha para passar é isso. Eu espero que vocês consigam compreender um pouquinho do que eu quis falar, tá? E tô morrendo de saudade, que a gente volte firme e forte, treinada daqui a um tempo, tá bom? Muito obrigada, tá? Qualquer dúvida, as meninas têm meu contato, tem meu Instagram, vocês podem ir lá e perguntar qualquer coisa que esteja relacionada à parte de mobilidade articular que eu posso responder para vocês, tá bom? Muito obrigada.